Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam indo muito bem, muito bem. Deixa eu ajustar meu microfone aqui e deixar tudo certo para que vocês consigam me ouvir. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Tem mais a ver com quem é adventista ou quem é ex-adventista, devido a todas as terminologias e o contexto que vai ser essa apresentação. No entanto, eu creio que você que não é adventista, nunca foi e nunca será, vale a pena para você ter uma ideia de como as coisas funcionam na igreja adventista e o que está acontecendo. Já fazem alguns meses já que eu venho entrando ao vivo e venho falando nos vídeos que a igreja adventista está entrando na era congregacionalista. E muitas pessoas não conhecem, desconhecem essa terminologia, que é onde a igreja matriz ela se divide em várias, vamos dizer assim, outras igrejas que não acreditam que a igreja central, a igreja conferência ou o centro, né, a nave mãe, ela está indo na direção que os membros acreditam. E é sempre importante lembrar que membros representam a igreja e não a organização, o CNPJ é quem representa os membros. A igreja é composta por pessoas, seres humanos, não por CNPJs, ok? No entanto, o sistema que os seres humanos vivem hoje é que humanos estão submetidos a CNPJs, que no caso são organizações. No caso, a Igreja Adventista é uma organização pseudo-cristã, sectária ao Evangelho, mas vale a pena mencionar que a igreja é uma acima dos membros, ok? Então, o congregacionalismo, ele gera o quê? Ele olha para a igreja principal, vamos dizer assim, a organização, a nave-mãe, a conferência, e fala: nós não queremos ter mais parte com vocês, nós vamos continuar, muitas vezes, defendendo as mesmas teologias, mas separados da conferência. Nós não vamos, por exemplo, deixar de ser batistas, nós vamos ser independentes da congregação ou da associação geral dos batistas, ou dos presbiterianos, ou dos metodistas, e assim por diante. E isso sempre acontece. Esse é um movimento natural das organizações. Com o tempo, há um movimento natural de cisma, acontece uma divisão, e essa divisão ela impacta como as igrejas se estruturam. Tá? Vale a pena lembrar, só um parênteses rápido aqui, de que na igreja adventista, diferente de muitas organizações, os membros mandam 100% dos dízimos e mandam uma boa porção das ofertas para o escritório geral regional, tá? E a igreja fica com um pouquinho só do que é coletado nas salvas ali, nas cestas dos dízimos e das ofertas, ok? Então a igreja ela absorve quase tudo e fica só um pouquinho para as igrejas conseguirem se virar, tá? Essa é uma importante informação, logo a gente vai falar mais sobre isso. Mas por que esse vídeo sobre congregacionalismo e o que está acontecendo na igreja adventista atualmente, tá? Isso é muito recente, é de 2 semanas atrás, no máximo, e realmente está causando um movimento sério. Vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós já falamos aqui, historicamente, é uma organização corrupta. Corrupta com o Evangelho e corrupta também na sua estrutura administrativa. Mas nós não vamos falar sobre corrupção. Nós vamos falar sobre como os membros estão vendo a Igreja Adventista, que foi fundada nos Estados Unidos e nos Estados Unidos está sofrendo um abalo muito grande. Vamos lá então. O nome dessa apresentação é A Nova Era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Congregacionalismo Adventista, ok? Então você está no Brasil, você comprou com certeza 99,9% de chance, você não faz ideia do que está acontecendo nos Estados Unidos. E ainda não bateu aí no Brasil. Portanto, você ainda vive no mundo mágico de Oz Adventista, ok? Só para lembrar essa questão. Mas nós estamos aqui para te ajudar, para te atualizar. Olha só, que coisa. Vamos lá então. Slide número 2. De quem nós vamos falar primariamente? Quem é o nosso ator principal? Nosso ator principal é o doutor e pastor Conrad Vine, ok? Conrad Vine, oficialmente, na descrição oficial dele, ele é presidente do Adventist Frontier Missions.
Esse é um ministério específico da parte dele e de outras pessoas. Ele é o presidente desse movimento. Antes de servir na AFM, no caso Adventist Frontier Missions, o pastor Vine serviu no ministério pastoral no Reino Unido e Minnesota, nos Estados Unidos, como administrador de igreja na Middle East Union e por muitos anos com a ADRA na Ásia Central e outras regiões do mundo. Portanto, ele não é um cara que acabou de sair da faculdade, pelo contrário, ele é um cara bastante experiente, é um doutor, um pastor adventista do sétimo dia. Antes de você pensar qualquer coisa, mas esse cara é um dissidente, esse cara não defende a Bíblia, não defende o adventismo, não acredita em Ellen White, segure seus cavalos, porque você vai se surpreender, ok? Vamos então para qual contexto, né? Contexto é o seguinte, Dr. Vine, recentemente, se não me engano, há uma semana ou duas atrás, subiu ao púlpito e fez uma pregação, numa palestra, para uma palestra num local adventista. Se eu não me engano, era uma conferência adventista que estava acontecendo, e ele fez algumas afirmações muito interessantes. Dessas afirmações que o Dr. Vine fez, eu preciso destacar que o Dr. Vine, ele honestamente, tentou, como adventista, apresentar uma perspectiva, como adventista, de que a igreja adventista não está nos trilhos certos por diversas razões. E por essas razões, ele listou vários elementos pontuais que definem que são base para a defesa dele com relação ao rumo que a igreja adventista, como organização, tem tomado. Muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, você acha que a igreja adventista um dia vai acabar? Ou, Rodrigo, você acha que a igreja adventista vai se transformar tipo nos testemunhos de Jeová, que na prática são irrelevantes para o cristianismo no mundo? Pelo contrário, são até contra o adventismo. Você acha que o adventismo não é o cristianismo? Você acha que a igreja adventista vai morrer? Essa é a grande pergunta. E eu sempre respondo dizendo que a igreja adventista, ela não vai morrer, ela vai mudar, ela vai sofrer uma reforma muito grande. E reformas acontecem ou partem de acontecimentos e movimentos como esse que você vai aprender aqui agora, ok? Então vamos lá. Esse é o perfil do pastor Conrad. E ele nessa palestra, nessa pregação, eu vou deixar o link da pregação, está em inglês, você pode colocar a legenda do YouTube abaixo para você assistir e entender os argumentos dele, mas aqui você vai aprender o resumo de como ele apresentou. Qual é o ponto, qual é o argumento do Dr. Vine que está causando um barulho tremendo nos Estados Unidos, a ponto de o Mark Phelan sair correndo, claro, sob ordens do Ted Wilson, sair correndo rapidinho, numa sexta-feira, de bate-pronto, para defender a igreja adventista contra o movimento do Dr. Vine. E também o presidente da Conferência das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia do estado do Michigan expulsou, literalmente proibiu o pastor Dr. Vine, pastor e Dr. Vine, Conrad Vine, de subir em qualquer púlpito da igreja adventista no estado do Michigan. Então, os estados aqui também agem de forma independente. Isso não quer dizer que ele não possa pregar em outro estado, mas dentro do estado do Michigan, ele não prega mais. Então, o clima é basicamente esse. Outros pastores também do estado do Michigan já estão se levantando contra a posição da igreja adventista em tentar censurar e calar a boca do pastor Conrad. Beleza. Rodrigo, quais são os pontos do pastor Conrad e por que esse movimento dele pode ser o gatilho inicial de um novo movimento na igreja adventista em termos de independência das igrejas? Vamos lá então. Vou mostrar para você quais são os pontos que ele defende. Ele apresentou na pregação dele, e essa aqui é uma cópia, uma foto do que ele apresentou, do PowerPoint que ele apresentou na pregação dele. E estes são os dois pontos. E o Dr. Conrad, ele fez uma divisão, na minha opinião, extremamente inteligente do ponto de vista do que ele acredita, do que ele vê como algo necessário e positivo para a igreja adventista. E eu fiz a tradução dessa tabela para facilitar para a gente aqui logo ao lado. Então vamos então para esses pontos iniciais. Qual foi a divisão que o Dr. Conrad fez e por que ele está apertando o calo tanto do Ted Wilson, do Ayrton Keller, que está ali no galho, como se fosse um urubu, esperando a chance dele de sentar na cadeira de presidente, do Mark Phelan
e de todos os outros que apoiam o sistema adventista da Conferência Geral. Vamos lá, quais são os pontos que ele apresentou? E se você é pastor adventista do sétimo dia, esse vídeo também é importante para você, porque logo, logo a água vai começar a subir no seu quintal. Vamos lá então. Primeiro ponto que ele disse, ou primeira característica. Se você consegue ver na tela, ele dividiu em duas colunas. Colunas de adventistas fiéis e convictos, que ele considera a coluna de atitudes e ações e decisões de adventistas que são verdadeiros, são adventistas legítimos, e na outra coluna da direita, ele realmente dividiu a coluna dos adventistas, que ele chama de institucionais e culturais, mas em outras palavras, para esse grupo de adventistas, eles consideram como adventistas apostatados, no caso, adventistas babilônicos ou babilônios, é o caso como eles defendem a corrupção, tanto teológica como institucional e cultural atual da igreja. Muito bem, quais são os pontos? No lado direito, nós vamos nos concentrar muito mais do lado direito do que do lado esquerdo, ele apresenta alguns pontos que ele acredita ser pontos que a igreja adventista está se desviando do adventismo original do século XIX, de Ellen White e assim por diante. Quais são eles? A igreja adventista atual, dependentes de financiamento federal, pisoteiam a liberdade de consciência sempre que é financeiramente ou socialmente conveniente, uma rede visível de igrejas afiliadas à conferência em edifícios de propriedade da conferência, autocensuram a pregação de verdades bíblicas, se confrontarem o marxismo cultural, aceitam a ideologia LGBTQ e a normalização desse estilo de vida, focados também na preservação das instituições, fundos de aposentadoria, a hierarquia visível e rendas administrativas, e, por último, buscam a sobrevivência financeira temporal da hierarquia institucional e das instituições, custe o que custar. E se você assistiu o documentário do pastor Ezequiel Gomes, que foi feito aqui nesse canal, você pode identificar alguns desses itens do lado direito. No entanto, do lado esquerdo, onde ele considera quem são ou quais são as posições dos adventistas legítimos, ou dos adventistas, vamos dizer assim, raiz, originais, de fábrica, ou do século XIX, ou de Ellen White, eles consideram que são independentes de financiamento federal, defendem a liberdade de consciência, uma rede subterrânea de igrejas domésticas lideradas por leigos, e aqui ele já aponta para um futuro, capazes de pregar e viver o evangelho eterno e a verdade bíblica livremente, segundo o que ele crê como adventista, rejeitam a aceitação da ideologia LGBTQ e a normalização desse estilo de vida, focados em levar o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, e buscam o benefício espiritual eterno dos membros, de membros e não membros, custe o que custar. Então, são duas colunas muito claras, muito tranquilas, e você também pode ver no original em inglês exatamente o mesmo texto, mas traduzido para o português. Muito bem. O que nós vamos fazer nessa apresentação, meus amigos, é o seguinte: nós vamos bater alguns pontos do lado direito da tabela dele, para entendermos e para identificarmos se de fato o Dr. Conrad está falando a verdade com relação ao adventismo do sétimo dia atual, e se de fato a igreja adventista, segundo o adventismo, lembre-se disso, segundo o adventismo do sétimo dia, original de Ellen White, está saindo dos trilhos. Portanto, a coluna da direita é a coluna que nós iremos focar muito mais nessa apresentação. Então vamos lá. Voltando então para a coluna da direita, vou colocar aqui do lado e vamos avançar. Primeiro ponto que ele defende é o seguinte: adventistas institucionais e culturais, eles são dependentes de financiamento federal. E essa é uma verdade. A igreja adventista, ela faz parte de um formato que se chama no status nos Estados Unidos, onde ela é fundada, onde a igreja adventista é mais importante, diga-se de passagem, ela faz parte de um status considerado 501c3. Todas as doações recebidas, está escrito no slide, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer organização que tenha esse status, não importa nem se não é a Igreja Adventista, ficam na organização. Todas as doações ficam na organização, não vão para o governo. As doações são isentas de impostos, desde que sejam usadas para os fins estabelecidos, como quais? Atividades religiosas, educação, serviços comunitários e caritativos. Portanto, a Igreja Adventista, nós podemos considerar que ela possui 3 colunas de 3 categorias diversas. Quais são? Escolas e universidades,
igrejas adventistas, que é a igreja que os adventistas vão, clínicas e hospitais, ok? Portanto, no sistema educacional, sistema religioso e sistema de saúde. Dentro da categoria 501C3 nos Estados Unidos, essas três colunas recebem benefícios do governo, que significam isenção de impostos federais, doações de dedutíveis de impostos, doações recebem uma dedução ou são dedutíveis de impostos, acesso a subsídios educacionais, recursos do governo para a área educacional, ou acesso a subsídios para organizações religiosas, no caso, para igrejas, ou acesso a subsídios para a saúde. Como nós falamos no documentário de aborto. Lembra dos 3 documentários sobre aborto? Nós falamos muito sobre a questão dos subsídios federais e também da responsabilidade que eles têm que assumir com relação à prática do aborto eletivo. Portanto, isenção de impostos estaduais, a linha número 4, para, no caso, instituições locais educacionais, isenção de impostos estaduais locais para igrejas e o mesmo também para clínicas e hospitais. O aumento de credibilidade, de confiança pública, proteção de ativos em caso de dissolução. Esse é um ponto muito importante, deve ser relacionado com igrejas. Muitas vezes a igreja ela fecha, o que se faz com o terreno, o que se faz com a igreja e assim por diante. Nessa dissolução, no status 501C3, não há também pagamento de impostos. Aumento de credibilidade e confiança pública, no caso das universidades, onde o governo atribui valor a essas entidades. Por exemplo, você já viu vários vídeos de presidente Lula, presidente Fernando Henrique, presidente Obama, a secretária Clinton, Hillary Clinton, falando bem da educação adventista, apresentando a educação adventista como uma coisa de... Tudo isso faz parte dos direitos ou do recebimento de apoio do governo com relação a entidades dessa natureza dentro da 501C3, que existem categorias similares também no Brasil. Aumento de credibilidade para serviços de saúde, como também apoio político em diversas áreas. Muito bem. Então, o Dr. Vines está 100% correto de que a igreja, de fato, recebe toda essa gama de benefícios com relação às finanças da igreja. Ou seja, tudo que entra de doação na igreja adventista fica na igreja adventista sétimo dia, não vai para o governo. O governo não participa de nenhum desses valores. Mas está se perguntando, Rodrigo, tá bom. Mas quanto é que a igreja adventista realmente faz em doações? Dá um exemplo para a gente. Ok. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês muito simples. Vou utilizar o ano de 2021 como referência e o ano de 2023 como referência. Só no ano de 2021, a igreja adventista arrecadou no mundo todo 3,7 bilhões, com B de bola, em dólares de doações em 2021. A IASD, no caso, a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela é isenta de pagar impostos sobre esse valor. E aqui tem uma tabela oficial, o link está na tela, você pode conferir esse relatório desses fundos recebidos de doações para a Igreja Adventista, e aqui está em dízimos 2,7 bilhões, em ofertas 1 bilhão, e também em mission offerings, por exemplo, quando as pessoas entram em missão, ou vão para missões, ou recebem de outros países que estão executando missões evangelísticas, ou de construção de escolas, ou de casas, assim por diante, para missões específicas, ou de origem dos locais da missão, eles também recebem 81 milhões, receberam 81 milhões de dólares, tá? Esse valor, e o termo missão, ele pode ser muito mais amplo do que isso, tá? Muito mais amplo. É que aqui a gente não tem tempo para dissecar todas as categorias, mas missões representam muitas coisas que atuam na área de expansão da igreja ou de assistencialismo, ok? Então, a igreja só em 2021, tá? 2021, a gente está falando de um ano recente ao Covid, ok? 3,7 bilhões de dólares, ok? Em 2023, só na América do Sul, na divisão sul-americana da Igreja Adventista, com sede em Brasília, ok? Só em 2023, mais de 400 milhões de dólares, mais de 400 milhões de reais em caixa na divisão sul-americana, aqui no caso em Brasília, disponíveis para atender todas as igrejas adventistas da divisão sul-americana. Lembre-se que são 400 milhões de reais, ok? Só para a divisão sul-americana. Eu acho engraçado, não é engraçado, é cômico, né? É muito cômico acreditar que muita gente vem aqui no canal e fala assim, você quer destruir a igreja adventista. Meus amigos, não existe destruição de igreja adventista com o canal de YouTube. Isso não existe.
Não existe nem planos de destruição de igreja adventista. Isso nunca será possível através de qualquer iniciativa, seja digital, seja com perfil de Instagram, seja com influencers. Isso não existe. E o Adventista do Sétimo Dia é tão leigo, tão sincero, que ele se assusta simplesmente com coisas pequenas. Por exemplo, canais de YouTube, achando que o dragão irou-se contra a mulher. Ok? Muito bem. Vamos lá voltar então para a nossa apresentação, que diz mais coisas interessantes que valem a pena você notar. Baseado nesse valor de 400 milhões, vale a pena mencionar 2 itens, ok? Quais são eles? O item número 1 é o paradoxo com relação à catástrofe no Rio Grande do Sul. Então imagina que a catástrofe no Rio Grande do Sul foi recente, ok? Muito recente, as pessoas ainda estão no processo no Rio Grande do Sul de recuperação. Durante a catástrofe, durante o evento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi uma das igrejas que mais pediu ajuda de seus membros. Lembre-se, você que é membro Adventista do Sétimo Dia, que vê 100% dos seus dízimos irem pela porta da frente. Pela porta da frente. Você não fica com esse valor na sua igreja. Segundo, você fica com uma porcentagem, uma parcela das ofertas. Outra parcela é enviada também para o mesmo destino, associações, uniões e divisão. Portanto, você já contribui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e suas iniciativas. No momento da catástrofe do Rio Grande do Sul, a Igreja Adventista já tinha em caixa, guardado, mais de 500 milhões. Nós estamos falando de 400 milhões de reais de um período de 2023, do ano fiscal 2023. Mas já existiam salvos lá outros milhões de reais disponíveis. No entanto, a Igreja Adventista pedia constantemente a seus membros uma ajuda, mesmo sabendo que eles tinham dinheiro suficiente, não só para alocar suporte, um suporte gigantesco para a igreja, para o sofrimento acontecendo no Rio Grande do Sul, como também em se unir com outras organizações, outras igrejas, presbiteriana, batista, católica, metodista, fundos para que todos eles pudessem ajudar. Mas o membro foi o alvo principal da Igreja Adventista para tirar mais dinheiro dele, o máximo possível, para que ele, o membro, confie na administração da Igreja Adventista. Mas nós temos aqui mais um exemplo de que a Igreja Adventista, mesmo com todo esse volume de recursos, com todo esse dinheiro, e nós temos uma estimativa de quase 2 bilhões e meio de reais disponíveis em caixa para a Igreja Adventista no Brasil e também a divisão sul-americana, mais um exemplo de que a Igreja Adventista quer ir além, sempre além, para sugar de seus membros o maior volume de dinheiro possível. Acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para você. Este ano serão plantadas mais de 50 igrejas pelo projeto Santuários de Esperança. A próxima pode ser a sua. Participe do Dia da Oferta de Sacrifício pela campanha Santuários de Esperança. O objetivo é plantar 1000 novas igrejas. Na Bahia, em Sergipe. Em 5 anos. Uma oportunidade extraordinária de crescimento da igreja. Faça parte desta campanha com suas orações. E sua oferta, e sua oferta, e sua oferta. Dia 13 de abril será o dia da oferta de sacrifício. Da oferta de sacrifício. Todos os fiéis dedicarão neste dia uma oferta especial para o plantio de igrejas. A oferta deverá ser entregue neste envelope em sua igreja. 100% desta oferta especial será para construir a igreja no local onde o seu distrito já escolheu. E é importante lembrar, esta é uma oferta de sacrifício. Esta é uma oferta de sacrifício. Você não pode fazer uso do seu dízimo. E nem de sua oferta sistemática, aquela que você leva regularmente para os cultos. Como é que é? Você não pode fazer uso do seu dízimo. E nem de sua oferta sistemática, aquela que você leva regularmente para os cultos. Participe você também. Ajude a levar o Evangelho da Salvação a milhares de pessoas através do projeto Santuários de Esperança. A vida de cada um de nós
depende do que nós oferecemos no altar. A sua vida não depende das minhas orações. A sua vida não depende da igreja, não depende do pastor, não depende de ninguém. Depende da sua oferta de sacrifício. Depende da sua oferta de sacrifício. Porque a sua oferta de sacrifício, no fundo, representa, tipifica a sua própria vida. Dia 13 de abril será o dia da oferta de sacrifício. Da oferta de sacrifício. Depende da sua oferta de sacrifício. E é importante lembrar, esta é uma oferta de sacrifício. Esta é uma oferta de sacrifício. Depende da sua oferta de sacrifício. Portanto, quando você entende de uma vez por todas que o Adventismo do Sétimo Dia vai sugar da sua família e de você o maior volume de dinheiro possível, apresentando todas as desculpas e todas as variações e distorções da palavra de Deus possíveis, você acorda para questões como essa. Então, o que o Dr. Vine está falando é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é dependente de recursos do governo, de apoio do governo e da categoria 503. Por quê? Desculpa, 501 C3, porque as doações vão ficar 100% dentro da organização. Correto? Então, 3,7 bilhões em 2021 de dólares e depois 400 milhões no ano de 2023. Só para você ter uma ideia, desses 3,7 bilhões de dólares, dá uma média de 3 mil a 4 mil dólares em dízimos e ofertas por ano, por mês, para todas as igrejas adventistas do mundo. Então, 3,7 bilhões, ok? Divididos pelos 90 mil igrejas, pelas 90 mil igrejas, supostas 90 mil igrejas que a igreja tem, dá mais ou menos uma média de 3 a 4 mil dólares por mês em ofertas, dízimos e doações para as missões, ok? Então, a igreja adventista precisa manter esse dinheiro todo dentro da organização. Imagina se a igreja adventista tivesse que pagar impostos sobre esse valor. Por isso que o Dr. Vine está apresentando o seguinte ângulo. Peraí, a igreja adventista, ela é dependente, como nosso item aqui inicial, aqui no topo da tela você vê, dependente de financiamento federal. Financiamento federal não é só dinheiro que o governo manda, é dinheiro que o governo não pega, ok? É dinheiro que o governo não toma da organização. Muito bem, os links estão abaixo, você pode visitar a hora que você quiser e bem entender. Segundo ponto, outra questão. Posso dizer sobre envios de recursos? Vamos falar um pouco sobre a questão do Covid e do sistema Medicare nos Estados Unidos. O sistema Medicare é um sistema de subsídio do governo para pessoas físicas e também para hospitais, que se resume num dinheiro enviado do governo para ajudar as pessoas a terem um custo menor na questão da saúde. Como foi a situação para os hospitais, para as clínicas ou os hospitais de emergência que atendiam a questão do Covid, durante o Covid, e dos quais, diga-se de passagem, a Igreja Adventista foi participante através dos hospitais da igreja. 13 mil dólares por admissão hospitalar quando o paciente era diagnosticado com o Covid-19 e 39 mil dólares se o paciente com o Covid-19 precisasse de ventilação mecânica. Portanto, esses valores, como está escrito aqui no slide, foram baseados em pagamentos médios do Medicare para diagnósticos e tratamentos semelhantes, com financiamento adicional fornecido pelo CARES Act. O CARES Act é uma lei sobre a distribuição de recursos do governo para redes hospitalares também, que concedeu um aumento de 20% nas taxas do Medicare para pacientes com Covid-19. Então, existem vários enfermeiros adventistas, médicos adventistas no YouTube, basta você pesquisar, que foram
que viram dentro das instituições dos hospitais adventistas pacientes sendo hospitalizados que não tinham Covid, não possuíam o Covid como doença, eles não foram diagnosticados com Covid, tinham um outro problema, mas foram admitidos como pacientes do Covid e também assumiram a questão do Covid como sendo um diagnóstico oficial do paciente, que na verdade não tinha, ele não estava com Covid. No entanto, o objetivo era basicamente absorver de forma errada, de forma totalmente desonesta, os $13 mil por admissão, dos $39 mil também, se o paciente fosse colocado no ventilador. Uma questão importante foi como se fosse um tipo de testemunho, um tipo de relato que foi feito num canal chamado Mount Carmel Ministries, que é de adventistas, onde ele entrevistou vários enfermeiros e um deles falou que perdeu 2 amigos que moravam em Las Vegas, que não tinham Covid, mas foram colocados no ventilador e perderam a vida. Então, para você ver, a intenção, muitas vezes, durante esse período, foi uma intenção errada para ganhar dinheiro. Ele coloca vários hospitais adventistas também na linha. Portanto, mais um exemplo de subsídio do governo onde a Igreja Adventista fez uso. A Igreja Adventista não pode perder subsídios do governo. Ok, então está provado aqui que a Igreja Adventista de fato é dependente de financiamento federal, certo? Nosso próximo item. A Igreja Adventista, em consulta com os departamentos de Ministério de Saúde e Ministério de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, está convencida, isso aqui é uma afirmação oficial da Igreja, de que os programas de vacinação que estão sendo realizados de maneira geral são importantes para a segurança e saúde dos nossos membros e da comunidade em geral. Portanto, alegações de liberdade religiosas não são usadas de maneira apropriada para se opor a mandatos governamentais ou programas de empregadores destinados a proteger a saúde e segurança de suas comunidades. Aqui você pode ver essa declaração oficial da Igreja Adventista nesse link aqui abaixo, está disponível para você sobre o Covid-19. E o segundo item da tabela do Dr. Conrad, Dr. Vine, a Igreja Adventista, ela pisoteia nas liberdades de consciência sempre que é financeiramente e socialmente conveniente. Está aqui a declaração oficial da Igreja Adventista com relação ao apoio à vacinação das pessoas, tanto da comunidade como também de seus membros. Ela diz aqui, está convencida, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia está convencida de que os programas de vacinação que estão sendo realizados de maneira geral são importantes para a segurança e saúde, lembre-se, de nossos membros e da comunidade em geral. Agora, você deve estar pensando que eu sou contra a vacina, né? Você está falando, Rodrigo é contra a vacina, então. Não, eu não sou contra a vacina e eu me vacinei, não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu recebi as 2 doses da vacina do Covid no momento que elas ficaram disponíveis aqui nos Estados Unidos. Então, eu também não tenho problema nenhum em dizer isso. Não, se eu fosse contra a vacina, obviamente, eu não teria tomado. Então, eu posso dizer que eu tomei. Quem quiser me comprovante, eu tiro uma foto e mando no seu WhatsApp para você ver. Portanto, eu não estou defendendo a posição anti-vacina. Pelo contrário, eu mesmo me vacinei. A questão é que a posição da Igreja Adventista, quando você vê pessoas adventistas falando que agora sim, agora o Covid vem decreto dominical, porque a igreja agora aconteceu que a igreja permitiu que as igrejas fechassem. Nossa, a igreja agora permitiu que as pessoas estão se vacinando. Agora a igreja permitiu não sei o que lá. Como é que vai ser um decreto dominical? Realmente, essa é uma pergunta válida, porque a declaração da Igreja Adventista está aqui. E ela apoia a decisão do governo. Uma das decisões do governo, como vocês sabem, foi de fechar as igrejas. Okay? Então, é uma combinação, vacinação e igrejas. O que aconteceu com as pessoas que são adventistas, ou até eram adventistas, e que negaram receber a vacina e trabalhavam em organizações adventistas nos Estados Unidos? Elas foram demitidas, foram mandadas embora. A grande maioria foi mandada embora, tiveram seus empregos retirados, tiveram seus recursos financeiros retirados, e foram pessoas que sofreram muito porque não quiseram tomar a vacina. A igreja não ficou do lado delas, ficou do lado do governo, como você pode ver nessa afirmação oficial da Igreja Adventista. Está aqui para você e o link está aqui abaixo. Muitas pessoas perderam seus benefícios, enfim, o seu ganha-pão devido
a questão da liberdade de consciência que ele fala no item número 2 da tabela. Portanto, o ponto número 2, como exemplo aqui, está claro que a Igreja Adventista defendeu as ações do governo, as decisões do governo e a vacinação, portanto, mandou embora os seus empregados, portanto, ficou do lado do governo. Uma outra questão, adventistas em muitos hospitais, isso você pode ver nas entrevistas dos médicos e enfermeiros que foram mandados embora. Muitos hospitais adventistas mandaram embora os adventistas que queriam negar ao seu suporte, negar a tomar a vacina, ou negavam, no caso, o fechamento, eram contra o fechamento das igrejas, como, por exemplo, pessoas remuneradas na igreja adventista, secretárias da igreja dos Estados Unidos, igrejas grandes são remuneradas, a segurança são remunerados, e assim por diante. Se essas pessoas se posicionavam contra, elas eram demitidas. Nesse caso, uma questão de liberdade de consciência. Então é muito prático, muito claro. Nos Estados Unidos, a Igreja Adventista, eu não sei qual foi a extensão, no caso no Brasil, na sua realidade, na sua comunidade, mas no caso dos Estados Unidos foi muito pesado. No entanto, médicos que não eram adventistas e se negaram a tomar a vacina, esses, no entanto, não foram demitidos, o que é uma hipocrisia. Enfermeiros e médicos que não eram adventistas, que não são adventistas, e que negaram tomar a vacina, estes não foram mandados embora, foram preservados no cargo. Olha só que ironia. Então vamos lá. Nos próximos slides, dois pontos que nós já mencionamos. A Igreja Adventista aderiu aos mandatos do governo ao redor do mundo e fecharam as igrejas e, em muitos casos, sugeriam que seus membros tomassem a vacina. Isso é fato, isso aconteceu. Número 2, Dr. Vine conecta essa decisão indo de forma contra a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Portanto, o ponto número 2 da tabela do Dr. Vine é um ponto que é válido, é relevante, aconteceu e é comprovável. Basta você falar com os membros, assistir os cultos online, saber que as igrejas fecharam, saber que havia uma forçação de barra para funcionários tomarem vacina e assim por diante. Vamos lá, próximo item. Esse é um item muito curioso, porque é um dos itens do Dr. Vine sobre liberdade de consciência. E, como você conhece, existe um espantalho na questão do adventismo conspiracionista, que é o Michelson Borges. Ele serve como um espantalho. O espantalho, literalmente, no sentido real da palavra. A função do espantalho é assustar. A função do espantalho é fazer com que outros seres eles percebam que aquele lugar não é deles, no caso. Espantalho, ele espanta os bichos, literalmente. No caso do Michelson Borges, como um espantalho e conspiracionista, o que ele faz é gerar itens dentro da agenda dele próprio para que os adventistas acreditem que item A, item B, item C está conectado com o fim do mundo, com a volta de Jesus, com o decreto dominical e assim por diante. E aqui eu tenho vários exemplos, e você conhece, você que é adventista sétimo dia, conhece as posições do Michelson Borges. Eu não estou aqui para ser defensor nem advogado dele, nem porta-voz das maluquices que o Michelson Borges alimenta na mente dos adventistas. No entanto, só nesse slide você vê 4 exemplos onde ele fala do tal ecumenismo, onde a questão do clima está sendo usada para que traga controle sobre a vida das pessoas, para que o ecumenismo traga, de alguma forma, um controle sobre a sua vida como adventista, tire as suas liberdades e traga sobre você o tal do decreto dominical. Muito bem, Papa, governos, toda essa conspiração, essa teoria da conspiração adventista do sétimo dia, para fazer com que o decreto, de alguma forma, faça sentido na sua cabeça. Mas você não sabe exatamente o que a Igreja Adventista, como igreja, como organização, a Conferência Geral defendem. Lembre-se, nós estamos falando de dependência de recursos, o quê? Do governo, financeiros. Portanto, toda essa cortina de fumaça que o Michelson Borges cria não é nada mais, nada menos para você manter os seus olhos ou a sua vida espiritual dependentes dele e de Ellen White. Porque se você não acreditar nessa baboseira que ele apresenta, como é que você vai continuar acreditando que o adventismo segue alguma coisa? Portanto, vamos ver então qual é a posição. E é um ponto muito relevante que o Dr. Vine levanta sobre a relação entre a Igreja Adventista e o tal do ecumenismo, que é o fantasma do Michelson Borges. Vamos lá então. Essa declaração, e aqui está o link no site para você visitar a qualquer momento, está aqui para você a declaração da Igreja Adventista do sétimo dia sobre a questão do clima.
Para manter a mudança climática dentro dos limites suportáveis e as emissões de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono, CO2, precisam ser significativamente reduzidas, os países industrializados são a principal fonte dessas emissões, enquanto as primeiras vítimas são os pequenos estados insulares e os países costeiros de baixa altitude. Isso é comprovado cientificamente. Existe um nível muito alto do mar e o mar está subindo por conta do aquecimento. As geleiras estão derretendo. O mundo está esquentando. Vamos lá, a Igreja Adventista continua. Apesar dos riscos claros, os governos parecem lentos para agir. Ou seja, a Igreja Adventista está impulsionando, é uma palavra de ordem para que os governos tomem uma atitude. A membresia mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia solicita que os governos envolvidos tomem as medidas necessárias para evitar o perigo. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está falando por você. Ele está dizendo que você e que o Michelson Borges querem que a lista abaixo aconteça. Qual é a lista abaixo que a Igreja Adventista está dizendo que o Michelson Borges e todos os membros da Igreja Adventista apoiam? Vamos lá. Cumprindo o acordo alcançado no Rio de Janeiro, Convenção sobre Mudança Climática de 1992, para estabilizar as emissões de dióxido de carbono até o ano 2000, nos níveis de 1990. Lembre-se, isso aqui foi em 1995 e depois reforçado, reestruturado na reunião do clima que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, há poucos anos atrás. Estabelecendo, segundo item, planos para novas reduções nas emissões de dióxido de carbono após o ano 2000 e iniciando, lembre-se, após o ano 2000, iniciando um debate público mais vigoroso sobre os riscos da mudança climática. Ora as bolas! Esse aqui é um termo oficial da Igreja Adventista. Enquanto isso, você segue o Michelson Borges e acredita no que o Michelson fala, mas você não lê o que a Igreja Adventista apresenta oficialmente e se posiciona oficialmente. Item número 3. Ao assinar essa declaração, os adventistas do sétimo dia declaram sua defesa de um estilo de vida simples e saudável, onde as pessoas não pisam na esteira do consumismo desenfreado e da produção de resíduos. Eles clamam, todos os adventistas, eu digo, a igreja está falando em seu nome, a igreja está falando no nome da sua família, no nome do ancião da sua igreja, do pastor da sua igreja e do Michelson Borges também. Eles clamam por respeito à criação, contenção de uso dos recursos do mundo e a reavaliação de nossas necessidades como indivíduos. E por último, essa declaração foi aprovada e votada pelo Comitê Administrativo da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ADCOM, em 19 de dezembro de 1995. E no último encontro recente do clima no Rio de Janeiro, existiam membros representando a igreja sobre liberdade religiosa e também clima, ou seja, a Igreja Adventista continua defendendo as posições em defesa do clima, como todas as outras religiões, inclusive católicos, inclusive espíritas, inclusive budistas e assim por diante. A Igreja Adventista está unida a todos eles em defesa do clima. Portanto, quando você assistir um vídeo do Michelson Borges, mostra para ele apresenta esse documento, essa defesa sobre a defesa do clima e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando por todos vocês adventistas. Portanto, quando você manda o seu dinheiro comprando a sua lição da Escola Sabatina, quando você assina a Escola Sabatina, quando você manda o seu dízimo, você apoia o salário de indivíduos que mentem para você e criam um monstro, criam um fantasma, criam espantalhos para adventista ver, certo? Muito bem. Qual o resumo, então? Como você não perde o status 501C3? Como é que você não perde o status de uma organização que defende as suas liberdades religiosas, que defende o clima, que defende, no caso, o apoio do governo às vacinas, ao fechamento das igrejas, literalmente seguindo essa lista que você está vendo aqui. Mas, como nós mencionamos, nós falamos de clima, nós falamos de vacinas, nós falamos de fechamento de igreja, nós falamos de liberdade religiosa, mas nós não falamos do termo LGBTQ, adventista. E para muitas pessoas que estão no Brasil, eles pensam que movimento dentro da igreja adventista, o movimento gay LGBT, é de agora, de 5 anos atrás. Vocês não fazem ideia do quanto o movimento LGBT
LGBTQ e de inclusão na Igreja Adventista já existe há muitas décadas. Mas essa informação, infelizmente, não chega para vocês. Então vamos lá. Quais são os pontos? Se a Igreja Adventista do sétimo dia não pode perder o status 501c3, como ela pode manter as doações e 100% do que ela recebe? Ou como proteger os 3 bilhões de dólares? Como proteger os 4 bilhões de dólares? Como proteger os 400 milhões de reais? Como que nós protegemos isso? Defendendo todas essas pautas, todas essas agendas. Então, o Adventista do sétimo dia que fica gritando para fora da janela que o mundo está acabando, porque A, B e C está acontecendo, porque a igreja remanescente que defende os mandamentos, etc., lembre-se sempre que você não vai ter mais igreja adventista para ir se a igreja adventista tiver que pagar impostos. A igreja adventista não quer entregar as doações que ela recebe para o governo. Portanto, ela precisa defender todas essas agendas. Por isso que o Dr. Conrad Vine está falando que aquelas 2 colunas representam 2 igrejas diferentes. Uma igreja que, segundo ele, defende os valores adventistas e uma outra igreja que já se vendeu. Vamos lá, então. Quero falar sobre LGBT. Vamos falar, então, sobre LGBT, mas antes nós vamos falar um pouco sobre liberdade religiosa. Mas, para voltarmos aos pontos do Dr. Vine, só para a gente ter um resumo rápido, vou colocar aqui na tela para você os pontos que nós já passamos. Dependência financeira, eles pisoteiam, segundo ele, nas liberdades de consciência, é uma rede visível de igrejas afiliadas à conferência, ou seja, o dinheiro vem de onde? Vem das igrejas que têm a placa e o prédio pertencente à igreja, inclusive o terreno e o prédio são da igreja. Autocensuram a pregação de verdades bíblicas se confrontarem o marxismo cultural. Nos Estados Unidos isso já acontece, na Europa também, e no Brasil vai começar logo, logo. Aceitam a ideologia LGBTQ e a normalização desse estilo de vida. Ok, Dr. Vine, como é que a gente consegue provar que esse item de aceitação de ideologia LGBTQ e normalização do estilo de vida é realmente um fato verídico, real na Igreja Adventista? No caso da autocensura, o próprio Dr. Vine foi censurado, ele não pode mais pregar no estado do Michigan, e isso vai se alastrar pelos Estados Unidos a partir do momento que o Ted Russell mandar a ordem. Vamos lá, então. LGBT. Aqui na sua tela você está vendo várias fotos, e uma delas, a principal que você vai ver, é do ancião da igreja de Hollywood, nos Estados Unidos, na Califórnia, que é um ancião da igreja adventista de Hollywood, que ele é trans. E aqui você tem outros momentos visuais que relacionam a questão do ministério Kingship, e o Kingship, ele é um ministério que defende a inclusão de gays, lésbicas e trans na igreja adventista há mais de 40 anos. Então, Adventista Sétimo Dia Brasileiro, que está dormindo na bolha adventista, na bolha do CD Jovem, na bolha da Novo Tempo, na bolha do Adoração, do DVD Adoração, na bolha do Inar Adventista, na bolha do almoço depois da igreja, você que vive na bolha, no mundinho fechado adventista, não faz ideia da igreja que você pertence, você não faz ideia do que acontece na igreja adventista há muitas décadas. E você nem imagina que existem igrejas inclusivas nos Estados Unidos que já possuem até anciãos trans. Então vou passar um vídeo aqui para você. Aqui no caso tem também o do pastor bissexual que assumiu sua bissexualidade e a Conferência Geral, com extrema dificuldade, não conseguiu derrubar sua posição. E aqui está mais um exemplo da força que a igreja adventista tem quando ela se movimenta como se fosse um teatro para frente dos membros. Você vê videozinho do Mark Phelan, você vê videozinho do Ted Wilson, você vê um pastor aqui, um pastor ali falando, mas nos bastidores eles precisam defender a agenda, caso contrário, eles vão perder o status e os subsídios que eles recebem do governo. Vamos lá então, vou passar um vídeo rápido para vocês aqui, deixa eu só ver se está aqui na sequência, vou passar aqui rapidamente um vídeo do ancião trans, é um vídeo de 30 segundos, mas que está legendado para você conseguir entender melhor. You've been with us for a while, but I know you've lived a pretty full life way before we ever met you. So what can you share with us about who you are? Wow, that's a cosmic question.
In my early years, I was confused a lot about who I am and what I am. I knew from the age of 4 that I was different. And I had a hard time accepting the difference. Born, for all intents and purposes, a boy. At least that's the way I looked when I was born. But I didn't feel like a boy as I grew up. Muito bem, então tá aí para você ver mais um vídeo. Existem vários vídeos, mas esse é um deles, relacionado ao ancião de uma igreja adventista que é trans, ok? Agora, deixar bem claro uma coisa aqui para você. Eu não estou falando da pessoa. Portanto, se você é gay, se você é lésbico, se você é trans, se você é hétero, se você é assexual, se você, enfim, escolheu o celibato, esse não é o meu problema. Eu não pago suas contas, eu não tenho absolutamente nada a ver com você, eu não sou ninguém para falar da sua vida. Agora, quando você fala de uma organização que, como a gente sempre diz aqui, dentro desse canal, que fala pelos dois lados da boca, é importante, principalmente para você, adventista, estar me assistindo, entender que a igreja que você pertence e financia não é a igreja que prega o que prega para você. Você apenas ouve um lado de uma boca. Você não sabe o que acontece nos bastidores da igreja adventista. Portanto, preste atenção. Ah, mas eu quero ser adventista. Ah, mas eu acredito em Ellen White. Mas eu quero guardar o sábado. Eu vou ser adventista. Eu vou ser adventista até o decreto dominical, até os 144 mil eternos e santos, até Jesus voltar. Ok? Agora você está sabendo em qual organização você pertence. Por isso que o Dr. Vine, voltando aqui na apresentação de forma bastante clara, bastante simples, ela apoia um novo movimento adventista, uma divisão, um recomeço, uma reforma na igreja adventista que ele defende, que ele acredita, que ele, na sinceridade ou na defesa teológica e espiritual dele, defende, acredita que é alguma coisa relacionada ao cristianismo. Dentro da perspectiva dele, ele acha, nós já fomos por vinagre. Todos esses itens da lista representam que nós, ou a igreja adventista, não é mais uma igreja que pertence à igreja remanescente. Não existe mais igreja remanescente. O remanescente vai sair da remanescente. O remanescente vai sair da remanescente. Basicamente é isso que está acontecendo por conta de um cenário como esse. Portanto, volto a dizer, se você é gay, se você é lésbico, se você é hétero, se você pratica o celibato, se você não gosta de sexo, se você é uma pessoa que é assexuado, nem sei as terminologias, trans, etc. Eu não me importo, eu não estou nem aí. Mas o que eu quero mostrar para você, como uma organização que se torna dependente da categoria que eu mostrei e de outras categorias relacionadas a impostos, a Receita Federal, como essas organizações são dependentes de recursos financeiros e não podem abrir mão de defesas das quais eles pregam para você, de uma forma ou de outra, entre os dentes, que eles são contra. Mas, na verdade, eles não podem se posicionar e não irão nem hoje e nem no futuro. Por quê? Porque os documentos são as coisas que valem. A palavra e o videozinho do seu pastor da sua igreja falando A, B ou C, isso não importa. O que importa é o que foi assinado com o governo. O que importa é o que está assinado ali com o governo. E o que importa é a questão de liberdade religiosa. E eu já disse, até na live de ontem com o Gleison, eu falei o seguinte, essa história de liberdade religiosa é outra cortina de fumaça. Por quê? É uma porta para acesso político à igreja e é uma porta também para inclusão. Inclusão essa que não é defendida pela igreja adventista do sétimo dia. Portanto, eles mentem, eles falam de um lado uma coisa, mas por trás dos bastidores eles fazem outra. Vamos mostrar mais um slide aqui. Outra questão importantíssima, que não foi mencionada ainda aqui no canal, mas logo a gente vai ter, a gente precisa de mais documentos, né, para apresentar certos temas, mas vou mostrar para vocês aqui um item que vale a pena ser mencionado. Vamos lá. Escândalo da ARM SA. Vou ler na tela para você aqui. Adventist Risk Management, ARM, demitiu 6 funcionários no Brasil, recentemente esse ano,
incluindo a alta liderança devido a uma irregularidades financeiras que somaram mais de 6 milhões de dólares em desvios de recursos, isso dentro da Igreja Adventista, tá bom? Já foi constatado, tem documentação, o link está aqui embaixo, basta você ler, é só uma questão de ler, a informação está lá para você, tá? Christian Rafael Splender Prates, Agnaldo Machado Pacheco, Elisandro Rosérgio Hoffmann estão entre os demitidos. A auditoria foi conduzida pelo Serviço de Auditoria da Conferência Geral, olha só a Conferência Geral se metendo no meio, que descobriu a fraude. A liderança da ARM nos Estados Unidos está supervisionando as melhorias no controle interno e na conformidade, principalmente das suas ações. Detalhe importante, a ARM está conectada com Ayrton Keller de uma forma ou de outra, mas isso vai ser assunto para um outro documentário, tá bom? Corrupção, fraude, desvio de dinheiro, desvio de recursos, desvio de salário, desvio de dízimo, é o adventismo. Então, o Dr. Vine está falando aqui na listagem dele, vou voltar novamente, olha aqui. Estou indo para cada um dos pontos que ele está mostrando. Para cada um dos pontos ele está mostrando, a Igreja Adventista se transformou numa organização, numa instituição perdida, corrompida. É isso que ele está apresentando no PowerPoint dele, na pregação dele, ok? Isso aqui a gente fala simplesmente de forma histórica, de forma teológica, a gente fala de forma apologética aqui para você. Mas mostrar isso para vocês, a gente não tem como parar toda hora para mostrar cada esquina que está quebrada organizacionalmente, a gente teria que fazer um outro canal só para isso. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, e nesse momento, eu digo como ex-adventista, uma bola que está sendo cantada há décadas dentro da Igreja Adventista, algumas pessoas agora estão se levantando para defender essa posição de que a Igreja Adventista se corrompeu de uma vez por todas e é hora de uma reforma. Vamos lá, então aqui o item que nós acabamos de falar, focado na preservação de instituições, olha que ele falou, fundos de aposentadoria, hierarquia visível e rendas administrativas, das quais essas empresas de seguro regionais levam uma grana absurda. Vamos lá então. Buscam a sobrevivência financeira temporal de hierarquia institucional e de todas as instituições, custe o que custar. Muito bem. Então, eu vou aqui voltar só na questão da liberdade religiosa. Eu vou passar um vídeo para vocês da Damares, se não me engano, Damares Moura, que é a spokesperson, como se fosse tipo, a porta-voz de liberdade religiosa no Brasil. Eu não sei, assumiu essa identidade. No entanto, liberdade religiosa, gente, significa duas coisas, duas avenidas. Liberdade para mim e liberdade para os outros. Simples assim. Liberdade para eu ser a da religião que eu quiser ser. Ou vamos supor, sou adventista do sétimo dia. Eu posso ser adventista. O gay, a lésbica, o trans também pode ser adventista. Isso é liberdade religiosa. Essa conta que tem que ser feita. O cara que é da Umbanda, ele pode ser umbandista. O cara que é budista, ele pode ser budista. Todo mundo pode ser e acreditar no Deus que quiser acreditar. Lembra daquele vídeo do ecumenismo adventista, do evento que eu passei aqui recentemente? A liberdade de cada um acreditar no seu próprio Deus. É isso que a Igreja Adventista defende. Só que isso, em outras palavras, no tecido social, abrange também toda a questão LGBT. Mas eu vou passar o vídeo dela para vocês entenderem, um trecho bem pequeno. Vocês podem entender o contexto do que é a liberdade religiosa na perspectiva de uma representante que já foi deputada, que representa a liberdade religiosa no Brasil, em São Paulo, e também em vários lugares no mundo, e a perspectiva dela. Bem curto para vocês. Ali os dois potenciais que a liberdade religiosa tem. Liberdade religiosa é um direito fundamental e tem dois grandes potenciais. Tem um potencial pacificador e tem um potencial inclusivo. E eu quero falar hoje de manhã, e à luz da Bíblia, de forma muito singela, que a liberdade religiosa tem potencial de pacificar e tem potencial de incluir. Então, esse é um trecho bem pequeno, óbvio que não é o sermão dela inteiro, mas mostra as colunas. Ela foi muito clara nas colunas da liberdade religiosa, e ela está certa. Porque liberdade religiosa traz paz, pacificação e traz inclusão.
para quem quer que seja. Então, ela não está errada na posição dela, da perspectiva de liberdade religiosa. O que ela talvez não saiba, o que as pessoas que, enfim, defendem a pauta e a pasta, né? Pasta de liberdade religiosa da Igreja Adventista, como a Igreja Adventista se apresenta na sociedade, a política e para as religiões, que eles não sabem que é uma porta que vai abrir para todas as outras portas que você está vendo na sua tela. Tá bom? Muito bem. Por último, já para encerrar esse vídeo, eu vou voltar aqui então como você viu, vou deixar um pouco até deixar maior aqui na tela para você ver. Como você viu, nós passamos por todos os itens. Todos os itens que o Dr. Weinberg falou. Olha, essa aqui é a igreja que está corrompida, ok? Vamos então para os itens de uma igreja adventista que não é corrompida. E vai ser muito rápido, porque já está na sua tela, mas só para você ver o destaque, tá? Significa o quê? Igrejas independentes. Independência de financiamento federal. Como uma igreja adventista, é uma pergunta muito importante, como a igreja adventista se transforma numa igreja independente? A conta é fácil de você fazer de 27º dia? É fácil. Simples de você fazer. É a seguinte, se você depende do dinheiro do governo como organização, automaticamente você tem que seguir as regras de quem? Do governo. Você recebe o dinheiro do governo, você segue as regras do governo. O governo não vem tirar aqui e colocar a mão no meu pote, no meu cofrinho. Tá aqui, ó, o cofre tá cheio de dinheiro, tem 3 bilhões. O cofre tá cheio de dinheiro, tá 400 bilhões. Tem que pagar salário de pastor, tem que pagar comida, tem que pagar hotel, tem que pagar viagem, tem que pagar banner, tem que pagar... tem que pagar tudo isso. Mas o governo não tá colocando a mão nesse cofre, certo? Então, para a gente ter esse acordo, da Igreja Adventista tem esse acordo com o governo, nós temos que seguir as regras do governo. O que ele está propondo é o seguinte, nós precisamos cortar isso. Precisamos ter independência financeira. Então, como é que você tem independência financeira no Adventismo do 7º dia? Você para de enviar os dízimos, o dinheiro para a fonte que está compartilhando as regras com o governo. Simples assim. Então, você que manda seu dízimo para a Igreja Adventista, você que entrega, põe no envelopinho, põe a oferta, etc, etc. Você que faz isso, você financia um sistema da coluna da direita, que nós mostramos anteriormente. Então, todo o seu dízimo financia a coluna da direita. Todo o seu dízimo que for para ministérios independentes não vai financiar o que está do lado direito. Isso é uma conta rápida, fácil, certo? Então, automaticamente você vai desenvolver uma relação financeira com seus dízimos e com suas ofertas para ministérios que não participam da coluna da direita, certo? Item 2. Defende a liberdade de consciência. Igrejas livres de pressão externa. Ou seja, essa é uma consequência, automaticamente. Se você não participa de um acordo financeiro com o governo, não presta culto ao governo, não oferece recursos ou oferece acessibilidade às crenças e o que o governo defende, automaticamente você está livre de pressão. Então, como é que você faz isso? Automaticamente você tem liberdade de consciência. Agora vai ter que fechar tudo porque o governo mandou fechar. Mandou fechar, acabou. Então a Igreja Adventista vai fechar as portas. Na próxima pandemia, a Igreja Adventista vai fechar as portas. Quando tiver uma questão de acordo do clima, a Igreja Adventista vai estar lá presente assinando. Quando tiver que houver inclusão LGBTQ nas igrejas, vai haver. Eu falo para as pessoas, eu falo e repito, você que é Adventista do 7º dia, um dia você vai ver um ancião trans, como esse que você viu no vídeo, pregando o decreto dominical. É isso que vai acontecer. É somente isso que vai acontecer. Mas eu sou contra, eu não acredito que a igreja vai fazer. Gente, está aqui, ó, na tua cara, para você ver. Todos os acordos são necessários para se manter o status de isenção fiscal, tá? Isenção tributária. Muito lá, vamos lá, continuando, por último, para encerrar o vídeo. Terceiro item, uma rede, olha o que ele propôs, uma rede subterrânea de igrejas domésticas lideradas por leigos. Rede underground de igrejas. Se você quiser, eu volto aqui como chama? No slide dele principal, no original em inglês, para você falar, não, você está inventando. Tá aqui, ó. An underground network of lay-led house churches. An underground network of lay-led house churches. Você entendeu o que ele está propondo? Por quê? Não tem como você participar de uma igreja adventista que não defende a coluna da direita se você não for uma igreja underground. Porque se você colocar a cabeça para fora,
colocar uma placa, chamar 300 mil membros para participar da sua igreja, fazer campanha evangelística, for distribuir livro do grande conflito, você não é mais underground. Você não está mais abaixo, você não é uma igreja subterrânea, ou uma igreja que não está colocando a cabeça para você. É uma igreja em igrejas domésticas, lideradas por leigos, é uma rede subterrânea. Nós estamos falando de igrejas que acontecem nas casas das pessoas. Nós falamos de igrejas que acontecem nos locais, em locais que não chamam atenção, basicamente. Pequenos grupos, sabe pequenos grupos? É isso. Que ficam pequenos grupos para sempre e nunca crescem. Eles se multiplicam, mas eles não crescem. Por isso que ele chama de rede subterrânea. Sabe o metrô? Tem várias estações que ficam embaixo da terra. Você não vê o metrô. Você sabe que o metrô está lá embaixo, não sabe? Tem várias estações, não tem? Então, cada estação é uma igreja adventista subterrânea, que não está ligada ao sistema da conferência geral, tá? Capazes de pregar e viver o evangelho eterno, aí vem questões teológicas, ele é adventista, ele acredita em todas as secções de Ellen White, fim do mundo, decreto dominical, ele acredita nessa situação toda. Então, vão pregar o evangelho, promover o adventismo do século XIX, original dos pioneiros, rejeita a aceitação da ideologia LGBTQ e a normalização desse estilo de vida, contra a aceitação da representatividade eclesiástica, desculpa a bagunça do lado direito, mas é representatividade eclesiástica de membros da comunidade LGBTQ. Por quê? Ou seja, a pessoa que é gay, que é trans, que é lésbica, ela pode tocar na igreja ou no nosso grupo? Não. Ela pode cantar? Não. Ela pode pregar? Não. Ela pode distribuir folheto? Não. Ela pode ir, mas ela não pode fazer absolutamente mais nada, enquanto, segundo eles a pessoa não abdicar da posição dela como participante da comunidade LGBTQ. Portanto, essa é uma das características dos adventistas fiéis e convictos, que é o termo que ele usa. Ok? Penúltimo, focados em levar o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno, gente, é 3 mensagens angélicas. Sabe disso? Ellen White. Buscam o benefício espiritual eterno dos membros e não membros, custe o que custar. E aí o custe o que custar é a todo custo mesmo. Mesmo que custe perseguição, mesmo que custe censura, como ele está sofrendo e assim por diante. Essa é a posição do Dr. Cohen. Então, qual que é o resumo da obra? Tá? 1 hora de vídeo já, mas tentei correr o máximo possível aqui para você absorver o maior volume de informação. Vamos lá, pastor palestrante, escritor Dr. Conrad Vine, ele aponta para um seguinte cenário: o início de uma era congregacionalista, Adventista Sétimo Dia, e o fim do envio de dízimos para associações, uniões e redirecionamento desses mesmos recursos, no caso para outros ministérios adventistas leigos independentes. O Dr. Vine ele vê um cenário diferente no futuro. Isso aqui pode, tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês aqui, pode não acontecer. A única razão que ele vê para isso é se toda a administração e liderança da Igreja Adventista Sétimo Dia no mundo, no planeta Terra, se toda a Conferência Geral Adventista negar todos os itens daqueles que nós mostramos oficialmente em documentação entregados na mão do governo. Agora eu te pergunto, quando é que isso vai acontecer? Nunca, porque se a Igreja Adventista se voltar contra esses pontos, ela perde os subsídios do governo. Entendeu a matemática? Entendeu porque a Igreja Adventista vai começar, eu já falo isso há muito tempo, eu falo isso quando eu era adventista. Eu já conversava com vários pastores, perguntando a posição deles em uma situação em que a Igreja Adventista viesse a passar por um cisma, por uma divisão, por um racha, por um movimento de reforma dentro da reforma do Adventismo do Sétimo Dia, novamente, diga-se de passagem. E eles não tinham uma resposta, porque eles não conseguiam enxergar um cenário em que o tecido social e a relação com o governo fosse tão próxima da Igreja Adventista como foi durante os últimos anos. Portanto, o Dr. Vine falou, é para evitar que esse cenário aconteça. Só uma coisa pode acontecer, e ele chama de conversão. Ele chama de um momento em que as pessoas da liderança da Igreja Adventista vão chegar a uma conclusão que a Igreja Adventista, de fato, precisa ser, na visão deles, a igreja remanescente. Quando, na verdade, todos nós sabemos que ela não é. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o cenário final. Voltando todos aos pontos do Dr. Conrad Vine, está aqui para você a lista dos itens que nós acabamos de passar. Portanto, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi uma apresentação muito rápida. Aqui, por aqui, parece 1 hora, parece que é muita coisa, mas daria para a gente ficar falando aqui por mais de 3, 4 horas sobre esse assunto. Mas eu acho que é relevante para quem é adventista do sétimo dia entender de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas que a Igreja Adventista do sétimo dia vai entrar numa nova era, a era do congregacionalismo adventista,
está muito perto de começar a acontecer, talvez daqui 1, 2, 3 anos isso já comece a acontecer, tá? As igrejas adventistas vão, em seus membros, seus próprios membros, vão criar uma separação interna na igreja adventista, capaz de desenvolver múltiplas igrejas adventistas independentes, que não vão mandar seu dinheiro para a organização devido a todos os itens do lado direito. Como você viu, é dependência constante do governo. Então fica aqui para você mais essa apresentação. Espero que você tenha gostado. Sei que é um tema que é estritamente adventista, dentro do contexto adventista, dentro da estrutura política adventista. Foi só uma pincelada, eu poderia ficar falando realmente por horas. É um assunto que realmente eu conheço de diversas formas. Tenho fontes aqui que eu já gostaria de ter publicado nesse canal e não posso colocar. Não estou autorizado a colocar muitas informações. Isso aqui foi uma pincelada, mas eu acho que é suficiente para você sentir, pelo menos, o que é a ponta do iceberg e o que está vindo por aí. Desejo para você uma excelente semana. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Fique com Deus e até a próxima.